Então, da imprensa, servidores e os vereadores. Quem não? Apenas a imprensa. Ok, vamos fazer exceção, o senhor pode permanecer então. Os demais, eu solicito que sejam retirados imediatamente para que nós possamos prosseguir. Com exceção apenas do senhor Júlio Tavares e a imprensa. Os demais podem ser retirados, por gentileza. Eu gostaria de pedir rapidamente às equipes de reportagem que apresente, por exemplo, se é o repórter, apresente o seu cinegrafista ou alguém que lhe acompanha que seja da sua equipe. Os que estiverem fora disso, com exceção do senhor Júlio Tavares, precisam ser retirados do plenário. Apenas o repórter e o seu cinegrafista ou alguém que lhe acompanha. Alguém que faz parte de uma outra equipe não será permitido. Por gentileza, informe a secretária para cadastramento. Senhoras e senhores, vamos então retomar a nossa reunião. Não será mais feita a leitura, a reprodução do áudio, tivemos problemas, enfim. Eu acho que isso já foi amplamente veiculado nas redes sociais, nos grupos, enfim. Eu acho que não há mais necessidade de que seja veiculado esse áudio. Então, declaramos retomada a nossa sessão para continuarmos apreciando, então, as matérias
ora apresentadas nesta casa. Alguém vê um microfone para o vereador Paulo César, por gentileza. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu gostaria aqui de fazer uma solicitação verbal, um requerimento verbal, se vossas excelências entenderem, senhor presidente, de que, se caso, porventura, a denúncia ela seja aceita pela Câmara, digamos que a maioria vote pela acatação da denúncia, que o final da denúncia, senhor presidente, que diz que a Lei 8.429, no seu parágrafo único do artigo 20, abaixo descrito, assegura que o afastamento do investigado, assegura o afastamento do investigado. Se caso, vossas excelências, por favor, entenda, se caso for aceito a denúncia, que seja adiado o item 2, ao final da denúncia, que diz que o plenário dessa Câmara Municipal aprove e determine e imponha o afastamento pelo prazo legal até durar o curso do processo. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente? De que, como é que a Câmara, ela aprova uma denúncia, ela acata uma denúncia e não dá direito à pessoa investigada a se defender. O que eu peço aqui, vossa excelência, que coloque, através desse requerimento, de que haja um entendimento que esse item 2 da denúncia ele seja adiado, para que assim possa dar direito à defesa da pessoa denunciada, que ora o representante do nosso Executivo Municipal. O senhor está sugerindo que seja apreciado pelo plenário? Apreciado pelo plenário, que seja adiado para dar direito à defesa, porque, digamos que a denúncia seja acatada, automaticamente ele terá que ter como responder dentro do mandato, porque se, por exemplo, é feita a solicitação, se porventura é feito o afastamento, como é que o réu vai se defender? Né? Então, para que Vossa Excelência entenda, que seja dado direito à defesa, conforme adiando esse item 2 do final da denúncia, que é a hora apresentada. Senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Adálio. O decreto 201/67, ele, no rito do decreto, ele dá direito ao denunciado, após a instalação da comissão processante, e que o denunciado ser notificado dá direito a 10 dias úteis para ele fazer a defesa. Portanto, pensando dessa forma, eu comungo com o pensamento do vereador Paulo César, no sentido de que esse item 2, ele possa ser suspenso até a apresentação da defesa do denunciado, no caso, o atual prefeito de Eliseu, caso a denúncia for acatada por esta casa. Ok, vereador, obrigado. Vereador Alessio. Primeiramente, senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência, devido esse pedido de suspeição dos nobres vereadores, nobres parlamentares, ter entrado dessa casa hoje, eu solicito a Vossa Excelência, se possível, que deixe os mesmos a votarem baseado na última sessão, onde eles protocolaram um ofício que não pôde ter lido na última sessão. Então, solicito a Vossa Excelência, que é prerrogativa sua, colocar em pauta ou não essa denúncia. Solicito a Vossa Excelência que dê o direito aos nobres parlamentares de votarem nessa sessão de hoje. Que nobre vereador, mas alguém gostaria de fazer? Ainda também, senhor presidente, com relação a esse item 2, salvo engano, eu gostaria que o jurídico tivesse aí para essa questão do nosso jurídico. Se encontra, doutor Glauber? Sim, ele está.
para que eu vejo como uma falha nesse item 2, porque ele já pede imediatamente o afastamento do prefeito. Ou seja, sem o direito à defesa, a ampla defesa e o contraditório. É só para, em caso de... Eu vejo como uma falha aqui nesse item 2. Pois não, vereador Eldo. Entende-se que aqui não está para entrar no mérito da denúncia, se está errado ou se está errado. Cada vereador tem a sua consciência, vai acatar ou não. Se há uma injustiça dentro da denúncia, se alguém já está fazendo um pré-julgamento da denúncia, que acate com a sua consciência. Eu entendo dessa forma. Então, assim, a gente está fazendo uma leitura de um mérito de um processo que ainda não foi aprovado pela casa. Isso não compete à casa nesse momento, do meu ponto de vista. Também quero comulgar com o pedido do vereador Alessio, em relação ao questionamento feito sobre a suspeição do voto dos colegas. Até porque, se formos embasar no áudio que aqui foi colocado, não só os 2 colegas foram citados. Portanto, a suspeição deles de votarem, para mim, não é correta. Eu sou de acordo que eles votem, sim, na devida denúncia. Vereadora Cláudia, na sequência, vereador Paulo César. Senhor presidente, mesmo se tivesse, tinha que passar em plenário. Eu sou totalmente contrária a essa questão dos colegas vereadores. Eles têm que ter, sim, direito de voto. Não, peraí, até aí não. Vereador Paulo César. Senhor presidente, às vezes uma má interpretação do que a gente fala aqui, às vezes uma falta de entendimento para o que a gente está falando, de prestar atenção, às vezes, no que a gente está falando, gera alguns comentários aleatórios. E o que eu pedi para Vossa Excelência, caso a denúncia seja acatada, que seja colocado um requerimento verbal, que seja votado automaticamente, quando eu faço o requerimento verbal, Vossa Excelência vai colocar para o plenário da Câmara decidir. Se caso a denúncia for aceita, que o item 2 seja adiado, para que o acusado ele possa se defender. É isso que nós estamos colocando. Entendi, vereador. Alguém pediu a palavra, vereador... Quero falar também, Johnny, assim, a respeito dos meus 2 colegas, que o senhor autorize também, presidente, aos 2 votarem também. É justo. Ok, vereador Adálio. Eu acato também o pedido do Paulo César, até porque, para afastar, tem um trâmite que vai formar comissões. Então, se caso for aprovado esse pedido, né, que está sendo hoje colocado nessa casa, e também eu peço aqui também o senhor que, se pudesse botar até em votação para o plenário decidir quanto à votação, que possa votar o Buduia e o nosso vereador Robson, porque o direito de voto, eu acho que eles têm. Então, quem ser a favor, bem. Quem ser contra, bem também. Mas que eles tenham o direito de votar como foram votados também. Vereador Adálio quer falar. Senhor presidente, eu só queria esclarecer com relação à denúncia que outrora foi lida aqui com relação aos 2 vereadores, o vereador Buduia e o vereador Robson Oliveira, que foram mencionados. Essa denúncia, ela fala de um áudio que está sendo jogado na rede social, onde tanto o vereador Buduia como o vereador Robson, eles não usam a palavra. São pessoas que mencionam o nome do vereador Buduia e o nome do vereador Robson e de outros vereadores. Essas pessoas que mencionam, eles não têm mandato constituído. Portanto, o senhor está atropelando a Constituição brasileira. Eu ainda não tomei minha decisão, bem, vereador. Eu gostaria que o senhor me ouvisse. O senhor está atropelando a Constituição, está atropelando o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal Federal. Entendendo que o seguinte, nós não podemos cercear o direito de defesa, eles não foram nem ouvidos. Aí o senhor hoje quer suspender o voto dos vereadores, isso é inconstitucional, por isso eu não concordo. Só queria alertar. Vereador, só fique claro para o senhor e para os demais. Eu não estou tomando decisão e não fui eu que pedi suspensão.
Então, eu não estou atropelando, vereador, eu estou aqui no meu reto cumprimento da lei e da ordem. Eu ainda não tomei minha decisão, até porque essa decisão não caberia unicamente a mim, essa suspensão. Cabe ao plenário da casa. Portanto, eu não atropelei nada, então que fique claro para o senhor e que seja registrado em ata de que não há nenhuma infração da minha parte pelo fato de ter acatado a leitura e tomar uma decisão posterior ou se jogar ao plenário essa decisão. Então, que fique claro essa colocação ora apresentada. No entanto, senhores, a respeito... Senhor presidente, mas Vossa Excelência, a partir do momento que o senhor decidiu ler a denúncia e não distribuiu aos pares, aos vereadores, e a denúncia feita pelo excelentíssimo prefeito, ela entrou hoje. Então, ela não poderia ser lida hoje. O senhor comete também uma infração. Vereador, já expliquei anteriormente, volto a falar para o senhor. Isso está previsto no decreto-lei, no artigo 5º, decreto-lei 201, de 67. Então, não sou eu quem estou tomando decisão nenhuma. Eu apenas estou no fiel cumprimento da lei. Repito para o senhor e para os demais que estão aqui presentes. Não sou eu quem toma as decisões, eu apenas cumpro o que a legislação me faz que eu cumpra. Então, não cabe a mim essa decisão. No entanto, mediante aos questionamentos, inclusive dos nossos colegas, eu acho por bem arquivar, não aceitar, não acatar esse pedido de suspensão do vereador Robson e o vereador Givanildo, até porque eu não vejo elementos suficientes e nem segurança jurídica me permitem a franqueza para que esse pedido seja acatado. Então, será arquivado, não está mais em ordem falar sobre este assunto. Nós vamos passar, então, para a apreciação da denúncia propriamente, que foi o objeto pela qual essa sessão está se realizando. Algumas orientações para os senhores no que diz respeito à votação. Esse voto ele é aberto e nominal. E nós achamos por bem que seja feito em ordem alfabética para que não haja aí nenhum tipo de privilégio ou qualquer coisa da natureza ou alguns questionamentos. Será feita uma pergunta para o vereador, ele vai apenas se resguardar o direito de falar sim ou não. Você não deve e não irá justificar o seu voto, porque ao momento que você justifica o seu voto, você está entrando no mérito da questão e não é isso que está sendo apreciado agora. Então, reserve-se apenas a dizer sim ou não. Se você tiver dúvidas quanto ao seu sim ou ao seu não, se você está acatando ou não, pergunte assim, se eu disser sim, eu vou acatar ou vou rejeitar a denúncia? Então, se tiver alguma dúvida, será esclarecida para que seja, então, o vereador vote de forma muito clara, transparente, sem dúvidas, para que não haja prejuízos mais à frente. Gostaria de falar aos senhores, os senhores permanecerão nas suas bancadas. A partir do momento que for feito a pergunta, a secretária irá até ao vereador com o microfone e ele vai apenas declarar sim ou não. A pergunta é a seguinte: vereador X, o senhor é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Se você acha que essa denúncia deve ser acatada por essa Câmara e posteriormente investigada e aquele processo todo, você vai dizer sim. Se você acha que essa denúncia não tem fundamento, que é apenas uma questão política ou qualquer outro sentimento que não seja necessariamente apuração da denúncia, você vai dizer não. Então, ficou claro, senhores, alguém tem dúvida quanto à sua resposta, se sim ou se não? Lógico, o juízo é seu, o juízo de valores é seu, mas não pode ter dúvida quanto à sua resposta ou quanto à pergunta necessariamente. Alguém tem dúvida quanto à pergunta? Todas as vezes a pergunta nominalmente a cada vereador. Ele vai dizer apenas sim ou não. Quem tiver as suas manifestações, usem a tribuna no nosso grande expediente para que o senhor exponha o seu ponto de vista e aquilo que você acha conveniente que seja apresentado posteriormente. Ficou claro, senhores? Não há dúvida quanto à pergunta? Ok. No procedimento, eu vou fazer as perguntas e, ao final, o vereador Daniel, o primeiro secretário, fará a pergunta para mim, para que eu também tenha o direito a voto, porque, nesses casos, o presidente também vota. Ok, senhores? Está esclarecido, não há dúvidas. Podemos prosseguir, então, com a votação? Ok, então vamos lá. Nós vamos fazer a pergunta. Eu preciso daquela lista. Pois não, vereador Paulo César?
Vereador, nesse caso, o regimento, o decreto-lei 201, ele prevê que o presidente, nesses casos, também vota. Então, agradeço, Vossa Excelência. Embora aí tem um outro critério. Caso haja empate, o presidente tem direito ao segundo voto de desempate, que é o voto Minerva. Mas, nesses casos, é previsto que o presidente também vote. Ok, então vamos prosseguir com a nossa... Vereador Adálio. Só para que a gente possa entender, o pedido verbal do vereador Paulo César não foi colocado em plenário. Vossa Excelência vai fazer depois da votação ou vai proceder agora? A sugestão do vereador Paulo César que fosse depois, porque se ela não for aprovada, então Tudo não tem bem, sentido esclarecido. Obrigado. Essa votação. Então vamos prosseguir com a pergunta. Eu gostaria que alguém fizesse a somatória, fosse anotando, tá anotando? Ok. Eu também vou tentar fazer as minhas anotações. Vereador Adálio Júnior, o senhor é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Sim ou não? Meu voto é sim, presidente. Ok. Por ordem, vereador Alessio Santos Carvalho. O senhor é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Não. Vereador Antônio Filho. O senhor é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Não. Vereadora Cláudia Majaveschi, a senhora é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Não. Vereador Daniel Ferreira Andrade, o senhor é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Não. Vereador Edilson Oliveira, o senhor é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Não. Vereador Eldo José Ribeiro, o senhor é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Não. Vereador Givanildo Alves de Barros, o senhor é a favor da denúncia 002 de 2018, lida em plenário? Sim, senhor presidente. Vereador Marco Aurélio Santiago, o senhor é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Sim, a favor da denúncia. Vereador Marcos Johnny Castro Oliveira, o senhor é a favor da denúncia de número 002 de 2018, lida em plenário? Não. Vereadora Maria de Souza Amorim, a senhora é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Não. Vereador Paulo César Oliveira, o senhor é a favor da denúncia número 002 de 2018, lida em plenário? Sim, senhor presidente. Vereador Rafael Pimentel Oliveira, o senhor é a favor da denúncia de número 002 de 2018, lida em plenário? Sim, senhor presidente. Vereador Robson Oliveira, o senhor é a favor da denúncia de número 002 de 2018, lida em plenário? Sim. Passaria a palavra nesse momento para o vereador Daniel, que fará a pergunta a esta presidência. Vereador Zoene Borges Lima, você é a favor da denúncia lida em plenária de número 002 de 2008, lido hoje nesse plenário. Você é a favor ou não? Não. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel, pelo apoio. Então, por maioria de votos, a denúncia será arquivada. Por 9 votos contra 6, a denúncia está arquivada. Nesse momento, está disponível a palavra para os vereadores que queiram trazer os seus pronunciamentos. Vereadora Cláudia Majaveschi.
a todos. Cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, o público presente, a Polícia Militar, a imprensa, a todos aqui. Essa semana foi uma semana um pouco difícil, muito turbulenta, muitas perseguições. Tive, por várias vezes, pessoas me seguindo, andando atrás de mim, e eu tomei a decisão, fui à delegacia de polícia, registrei um boletim de ocorrência, mas também fiz isso, junto ao Ministério Público, porque por 2 vezes o senhor Júlio Tavares, desse município, frequenta a Câmara desde o dia que foi exonerado do cargo de secretário. E há últimos dias vem me coagindo, oferecendo dinheiro, oferecendo um monte de coisa. Eu não sou objeto para ser vendida. Então, senhor Júlio, se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar, porque o senhor perdeu o cargo de secretário, não quer dizer que eu tenha que me vender para você, não. Igual você disse que o Marco Antônio tem muito dinheiro, mas a minha dignidade ele não compra, não. Meu voto é não. A palavra continua franqueada a vereadores que queiram se manifestar. Vereador Johnny. Bom dia a todos, bom dia Polícia Militar, bom dia presidente. Eu também sou contra. O prefeito foi eleito pela maioria do voto popular. Então eu sou a favor que ele faça os 4 anos de mandato dele, igual aqui todos aqui dentro dessa casa tem que fazer, os 4 anos de mandato. 4 anos nós temos que cumprir nosso papel de vereador. Sou contra a golpe, sim, sou contra. E votei não. Obrigado, vereador Johnny. A palavra continua aberta aos vereadores que queiram trazer seus pronunciamentos. Senhores, eu pediria apenas que os senhores fossem ágeis no tempo. Vereador Paulo César. O microfone para o Paulo César, que esse aqui não dá para... Ah, já tem aí, valeu. Senhor presidente, quero aqui parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos nesse dia, que deveria ter sido feita, senhor presidente, na sessão passada, onde ocorreria tudo com maior naturalidade. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Que hoje, apesar de toda a manifestação do público aqui presente, mas Vossa Excelência teve a humildade e a sabedoria para que os trabalhos, ao final, transcorressem com a maior naturalidade, conforme determina o Decreto-Lei 201. E gostaria também, senhor presidente, que fosse essa votação, ora apresentada aqui nessa casa, que ela constasse o nome dos vereadores, como sempre tem sido feito aqui nessa casa, constasse na ata para que, diretamente, qualquer pessoa que quiser questionar a favor do voto, a voto de cada cidadão, nós vereadores aqui, pudesse estar ciente de quem votou aonde, né? Ou quem votou como, se sim ou não. Mas assim, diante dessa situação, eu quero aqui parabenizar os excelentíssimos vereadores, que de uma certa maneira, em determinado momento da sessão, ela transcorreu por um lado, fugindo um pouco da real situação que ora aqui foi apresentada, que o objetivo maior dessa sessão era fazer com que essa denúncia ela fosse lida e se acatada ou não, conforme ocorreu aqui nessa sessão. Mas, pelo meu entendimento, senhor presidente, tentou desvirtuar um pouco, fugir um pouco do foco que era a questão da denúncia, partindo para outras denúncias contra os companheiros que aqui apresentaram os nomes. E, na verdade, o cidadão, ele, senhor presidente, no momento que a gente se reuniu 3, 4 pessoas que quiserem falar qualquer coisa de qualquer cidadão, citar nome de qualquer cidadão, e gravar, dizer que o cidadão estava ali presente, aí ele vai estar incriminando o cidadão inocente. Mas, graças a Deus, a sessão ocorreu com naturalidade, com a hombridade de Vossa Excelência. Parabenizo aqui os vereadores que votaram a favor da denúncia, porque diretamente, vereador Adálio, a obrigação ou o dever do vereador, a partir do momento que adentra essa casa, e quando a comunidade ela faz uma denúncia, a obrigação do vereador seria, a obrigação é de averiguar a denúncia se tem fundamento ou não. E ao final, dar o seu posicionamento se é a favor ou contra essa denúncia. Mas como hoje ocorreu dessa maneira, a gente espera que, se porventura houver novas denúncias nessa casa,
que nós possamos analisar com a maior humildade possível e que a gente possa tomar a decisão do nosso verdadeiro papel aqui nessa casa, que é a questão de legislar para que o município ele desenvolva e fazer a parte de fiscalização, que é interessante para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e bom dia a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua franqueada. Vereador Edilson com a palavra. Boa tarde a todos, né? Acho que é boa tarde. Quero deixar claro aqui que o vereador Edilson não se vendeu para o prefeito porque ele é do partido do prefeito. Eu represento a população de Dom Eliseu no geral. Eu não estou aqui para representar o pessoal da Igreja Nipo Brasileira. Até porque vocês não votaram no vereador Edilson. Então vocês não me intimidaram hoje, não vão conseguir intimidar o vereador Edilson nunca. Tá entendendo? O povo de Dom Eliseu não se resume só no pessoal da Igreja Nipo Brasileira. Tá entendendo? O povo de Dom Eliseu se representa em 60 mil habitantes e não numa minoria. E eu estou aqui representando a maioria da população de Dom Eliseu. E não representando um simples grupo político. Vocês têm que se conformar que o líder de vocês é vice-prefeito. Em 2020 tem eleição. Manda ele se candidatar a prefeito. Aí vocês vão ter um prefeito. Agora ele se candidatou a vice. Ele é vice e vocês têm que se conformar. A maioria de vocês que estão aí fora gritando, quando o pastor ganhou para vice, muitos de vocês ele nem emprego arrumou para vocês. Vocês lembram? Aí eu estou aí desesperado. Então o vereador Edilson é do partido do prefeito, não se vendeu e não se vende. Porque proposta eu tive, mas eu não sou homem de me vender. E continuarei aqui sim, defendendo o povo de Dom Eliseu. Continue, você não me intimida. Meu muito obrigado a todos. O vereador Edilson está aqui para representar 60 mil habitantes. E não a minoria da Igreja Nipo Brasileira. Meu muito obrigado. A palavra continua aberta. Os vereadores que queiram se pronunciar. Bom, parece não haver mais vereador Adálio. Senhor presidente, em nome da mesa diretora, queria cumprimentar aqui todos os meus colegas vereadores dessa casa. Em nome do líder do PMDB nessa casa, o vereador Paulo César, cumprimentar aqui todos os vereadores aqui presentes. Dizer, senhor presidente, que falam tanto em transparência nessa gestão, e eu fico surpreso aqui, apesar de respeitar o voto de cada um dos novos vereadores aqui, o posicionamento de cada um deles, eu fico surpreso, o atual gestor, essa grande preocupação dele de não deixar que essa denúncia fosse investigada pela maioria dos vereadores aqui presentes. Ou por que não por esta Casa de Leis? O denunciante aqui, ele fala, em parte da denúncia, que o pregão presencial número 9 de 2017, que até o presente momento ele não foi publicado no portal da transparência dos municípios. Então, eu acho que nós, como vereadores, que fomos eleitos pelo povo, com o objetivo de legislar e fiscalizar, era nossa responsabilidade como vereadores, de pelo menos apurar essa denúncia, senhor presidente. Nós não estávamos aqui acusando ninguém, mas era o papel nosso de vereador fiscalizar. Infelizmente, a casa não entendeu dessa forma, mas eu quero, apesar de respeitar o posicionamento de cada vereador, quero aqui registrar minha indignação e espero que a gente possa refletir e saber verdadeiramente o objetivo que cada vereador tem nessa casa. Um abraço a todos e um bom dia.
Obrigado, vereador Adália. A palavra continua aberta aos vereadores. O vereador Marco Aurélio com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar cada pai de família que não tiveram a oportunidade de estar aqui dentro desta casa até o fim desta reunião e dizer do meu compromisso de fiscalizar. O meu papel como vereador é fiscalizar e irei levar comigo esse compromisso como vereador até o fim do meu mandato. Porque eu acho que o pai de família, ele não só tem o direito, o denunciante, de votar, ele tem o direito também de denunciar. E nós, como vereadores, temos nosso compromisso, a nossa responsabilidade de acatar a denúncia. Aqui ninguém está crucificando o prefeito, aqui ninguém quer pregar ele numa cruz, não. Aqui nós vamos investigar, o papel nosso era investigar. Se ele fosse inocente, ele tinha o direito de resposta, né, de se defender. Portanto, meu voto é sim, é para investigar sim, e farei isso quantas vezes for preciso. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Marco Aurélio. A palavra continua disponível aos vereadores que queiram trazer os seus pronunciamentos. O vereador Givanildo com a palavra. Boa tarde a todos. Já passou do meio-dia. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais companheiros vereadores. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente. Muito triste. Que nós sabemos que o nosso papel nesse poder legislativo é legislar, fiscalizar, com ética e transparência. Muito embora, senhor presidente, essa Casa de Lei não está demonstrando isso, senhor presidente. Não estão demonstrando isso. A semana passada, na sessão, protocolei um ofício. Na terça-feira, foi proibido ler o meu ofício. E hoje, coloco uma denúncia contra a minha pessoa e a pessoa do nobre companheiro Robson Oliveira, porque João Pedro José citou meu nome, o nome dos demais companheiros. Senhor presidente, o papel nosso nessa Casa de Lei, senhor presidente, é fiscalizar, presidente. Eu não sei o que é mais democracia nesse país. A classe política, senhor presidente, a classe política não tem muita credibilidade. E nós, que é para começar, que nós comece o legislativo, são os pequenos, são as formiguinhas que tem que fazer a diferença. Começar a mostrar. Meu pai disse que os deveres têm que começar de casa, senhor presidente. Estão tentando me calar. Estão tentando se omitir os erros. Senhor presidente, semana eu falei que eu fui eleito com quase 500 votos. E eu quero representar esses 500 votos com ética e transparência. Eu sim, quero representar. Mas, senhor presidente, muito embora, senhor presidente, quando a gente fala a verdade, dói. Quando nós dizemos que representa o povo, realmente nós temos que representar. Nós temos que representar, senhor presidente. Um nobre companheiro, um amigo meu, grande líder, falou que quando o cara está morrendo, afogado, senhor presidente, qualquer cabeça de jacaré é toco. Senhor presidente, eu vou falar aqui. Eu estou vendo essa situação nesse município de Dom Eliseu. A situação cada dia fica mais difícil, senhor presidente. E nós, como vereadores, temos que tentar fazer o nosso papel de legislador, de fiscalizador. Nós não estamos aqui querendo perseguir. Eu não estou fazendo grupinho para atrapalhar o governo. Jamais eu vou fazer isso. Mas meu papel como vereador eu vou fazer. Com muita ética e transparência, de verdade. Obrigado, vereador Givanildo. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Senhores, a partir do momento que nós formos encerrar, não será mais permitido
Parece não haver mais nenhum pronunciamento. Vereador, eu sinto muito, mas todas as vezes a mesma história eu tenho avisado. Vereador, vou abrir a sessão para o senhor, mas eu peço que os senhores hajam em tempo. Todas as vezes quando nós iniciamos o encerramento, o vereador se manifesta, talvez naquela tentativa de ser o último a falar. Mas o vereador está com a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui a mesa diretora, os vereadores, o público presente. E, senhor presidente, agradeço pelo seu entendimento, que não cerceou a nossa voz, como foi cerceada na sessão passada. E quero aqui, senhor presidente, deixar aqui a minha profunda indignação com o nosso prefeito, ao colocar aqui nessa Casa de Leis uma denúncia totalmente fajuta. De tão fajuta, eu estava ali quando a secretária estava lendo, eu estava em estado de riso diante dos fatos que ela estava lendo aqui, programada pelo prefeito, por Vossa Excelência, para tentar desgastar dois parlamentares dessa casa, no caso eu e o vereador Givanildo. Sendo que esse tal áudio cita, inclusive, vereadores da base do prefeito, né? Você vê que ele não está muito amigo da base, né? Que ele cita um vereador que está quase morto, o outro é 15, é não sei quanto. Então, pessoal, está tendo reuniões aí na casa do prefeito, por aí, tome cuidado, vereador. Tome cuidado que amanhã você pode surgir aí nas mídias sociais. Cuidado que você está falando lá, viu? E a denúncia, eu nem tinha conhecimento que houve um dia uma reunião dessa. Eu fiquei sabendo ontem, graças a esse áudio que surgiu, né? Então o prefeito faz combinações nas reuniões secretas dele, e ele fala, vamos dar dinheiro para fulano, vamos dar dinheiro para ciclano, vamos dar... Como se todos fossem vendidos, vereadora Cláudia. E assim como a senhora falou aqui, tem pessoas aqui nessa casa que não estão à venda. Tem pessoas aqui que não estão à venda para o senhor prefeito. Tá? E esse parlamentar que vos fala aqui é um deles. E eu quero aqui, de antemão, agradecer aos colegas vereadores que, após a leitura dessa denúncia, vieram até nós dizer que estavam do nosso lado, que não iam cercear a nossa voz. Eu agradeço a todos vocês. O vereador Buduia também está sinalizando o agradecimento. Eu compartilharia da mesma coisa se os vereadores estivessem no nosso lugar, porque foi uma denúncia totalmente fajuta, que assim, eu não sei quantos anos o prefeito tem, acho que mais de 50, mas foi um texto que a gente poderia avaliar com um de menor de idade, para colocar um negócio desse aqui dentro dessa Casa de Leis. Algo que demonstra que o senhor prefeito está num ego muito avantajado, por causa de um cargo que o povo concedeu, e o povo concedeu esse cargo a ele, para ele proteger os cidadãos do nosso município. Coisa que não está acontecendo, porque a partir do momento que eu vi nesta denúncia, uma impressora que você vai ali, em qualquer lugar ali na rua, e compra ela por R$ 1.200, e ele está pagando um aluguel de R$ 2.500, ele está deixando de operar pessoas com cirurgias, ele está deixando de comprar medicamentos para o nosso município, ele está deixando de investir na iluminação pública do nosso município. Ou seja, ele sim está totalmente contra a lei, porque ele não protege os cidadãos do município que confiaram o voto a ele. Por isso, meu voto foi sim a favor de investigar, não de afastar ele nesse momento, mas ver a veracidade da denúncia para que seja acatado ou não, senhor presidente. E fica aqui
as nossas palavras e o meu agradecimento, Vossa Excelência, ter concedido a palavra. Obrigado, vereador Robson. Parece não haver mais nenhum pronunciamento. Gostaria de fazer os agradecimentos. Agradecimentos especiais aos policiais militares pelo apoio na condução dos trabalhos. Profundamente grato aos senhores pelo trabalho. Capitão Marcelinho, sua equipe, muito obrigado ao Major. Ailton, que esteve presente, não sei se ainda se encontra aqui no plenário também. Estenda a ele os nossos agradecimentos. Aos nossos internautas que acompanharam a nossa transmissão ao vivo via Facebook na página da Câmara. E aos vereadores pela tomada de decisão que os senhores acharam que era mais sensata. E por não haver mais assunto a tratar e sobre a proteção de Deus, damos por encerrada esta sessão ordinária do dia 20 de março de 2018, às 13h05. Boa tarde a todos.